Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em nitfm.pt. Olá, bem-vindo ao Cartão de Embarque. Deixa-me dizer-te desde já que a tarefa de hoje não é nada fácil. Se reparaste bem no nome do episódio, deves estar a pensar como é possível falar de um país tão grande, com sítios, pessoas, comida e tradições tão diferentes. Mas como gostamos de desafios, hoje vamos à Espanha. E como não fazemos a coisa por menos, contamos com a ajuda de duas espanholas. Nasceu em Barcelona, mas considera-se uma filha adotiva de Madrid. A Montserrat Aparicio fala-nos sobre a capital espanhola e toda a sua oferta cultural, mas também sobre o modernismo que caracteriza a cidade catalã. A Júlia é madrilena e vive em Inglaterra desde 2015. Foi em Madrid que estudou História e é lá que continua o coração desta espanhola convicta. Ora, juntam-se a nós dois amigos de longa data. Foi nesta nação de nações que se conheceram quando trabalhavam numa companhia aérea. A amizade cresceu, as conversas também, e em 2020 criaram o nosso podcast, onde partilham as suas conversas connosco, tal como se estivéssemos todos ao telefone. Connosco, a partir de Madrid, Hugo Salgueiro e Luís Vieira. Eu acho que há mais parecenças que diferenças. Eu cheguei, digamos, que com o trabalho de casa feito, porque como durante os 4 anos em Porto Rico tive muito contacto com a sociedade espanhola, com pessoas de diferentes pontos do território, então cheguei aqui já a saber bastante do território, bastante da atualidade social e política. Digo social e política porque, como o Hugo bem sabe, são dois aspectos que me interessam muito e leio e acompanho bastante estas duas questões de um país, que são as que me interessam. E como eu ia dizer, há mais parecenças, no entanto, a Espanha está constituída por 17 Espanhas. A Espanha é um país com uma divisão territorial de autonomias, de comunidades autónomas. Portugal tem unicamente 2 por questões naturais, que são insulares. A Espanha também tem 2 territórios insulares, mas depois dentro do que eles lhe chamam a pele de touro, não é? Há 15 autonomias, de maneira que há uma diversidade cultural e social tão grande que uma das coisas que eu cheguei à conclusão quando cheguei a este país foi que como é que eles vão pensar em Portugal ou em qualquer tipo de rivalidade com Portugal se cada região autónoma de Espanha sente que tem 16 rivais que são seus irmãos e territórios irmãos. Então tem uma variedade cultural, uma variedade linguística que, na minha opinião, faz de Espanha um país singular. Mas eles não são conscientes dessa singularidade, na minha opinião. Partilhas esta opinião? Eu cheguei aqui completamente ignorante. À toa. Não fazia a mínima ideia do idioma, não fazia a mínima ideia da forma como se constituíam as comunidades, as diferentes comunidades, as tais. Disseste, Luís, quantas Espanhas? 16? 17, são 17 comunidades autónomas, 17 mais 2 cidades autónomas em território africano, exato, que é Ceuta e Melilla, não é? Exato. E eu, ainda assim, ainda hoje, sinto-me um perfeito ignorante, porque, embora já esteja neste país há 20 e poucos anos, há coisas que eu não me integrei. A minha visão e a minha forma de ver, digamos, o mundo ou o que está à minha volta ou no meu entorno está sempre muito amplo, não é? E sempre me chamou mais a atenção o mundo anglo-saxão, propriamente, e isso faz de mim sentir-me um pouco às vezes isolado nesta realidade onde eu estou. Mas é certo, eu cheguei aqui, não falava o idioma, houve um processo mais ou menos de 1 ano e pico de uma absorção cultural, audiovisual, os jornais, a televisão, o dia-a-dia, não é? O viver aqui no dia-a-dia, que me realmente forçou a ter que aprender o idioma. Também tivemos alguma ajuda a nível de aulas, que a companhia na altura contratou uma professora para nos ajudar, e isso serviu também de empurrão para acelerar, digamos, esse processo de aprendizagem, o que já nos fazia pelo menos sentir-nos um pouco mais integrados, não é? Porque obviamente falar o idioma local ajuda-te muito a estabelecer-te na sociedade, não é?
Antes de passarmos, porque quero que nos falem mais sobre Madrid, mas Luís, falaste há pouco nesta singularidade cultural, não é? Que existe e que se calhar até podíamos falar em singularidades culturais desta enorme Espanha. O que é que mais te cativa, o que é que mais te fascina nestas identidades espanholas, se é que lhe podemos chamar assim? Olha, o que mais me fascina é uma das coisas uma das disciplinas que eu mais gosto de investigar e de aprender a nível pessoal, obviamente, e não do ponto de vista académico, é a história. E então a história de Espanha é uma história muito, muito singular e erradamente utilizada do ponto de vista político. A Espanha não é, como muitos políticos dizem, um país dos mais antigos do mundo. Não, a Espanha como tal existe desde 1492. Muito posterior à formação definitiva do que é o território português, por exemplo, por dar um exemplo. O que me cativa neste país, e a própria Constituição assim o define, Espanha é uma nação de nações. Então, temos o território catalão, com a sua singularidade e com a sua língua, temos o território de Euskal Herria, ou o País Basco, depois temos, obviamente, uma região mais próxima a nós outros, do ponto de vista linguístico e cultural, como é o caso da Galiza, mas depois há esta parte absolutamente fantástica da Andaluzia, que é o território com mais população de Espanha, em que as raízes árabes e castelhanas se misturam, de maneira que é difícil falar de uma singularidade de Espanha. Aliás, eu defendo inclusivamente que é difícil falar de uma singularidade portuguesa. Eu sou muito pouco patriota, eu considero-me uma pessoa internacionalista e então eu não acredito nestas expressões de o verdadeiro português é ou o verdadeiro espanhol é. Não é? Uma vez ouvi um conhecido de Portugal que dizia, não, o verdadeiro português é esta pessoa que tem uma relação com o mar e que gosta do mar. E eu respondi, os meus pais são alentejanos e viram o mar por primeira vez com 18 anos. Então, são portugueses ou não são portugueses? De maneira que é difícil falar. E então, eu acho que a grande singularidade de Espanha é a sua diversidade, embora sejam termos quase opostos, não é? Já lá vamos voltar a esta diversidade e quero também depois que me falem um bocadinho as outras comunidades que dão forma a esta grande Espanha, mas o meu desafio para ti, Hugo, era contar-nos um bocadinho mais sobre Madrid. Como é que é essa grande cidade? É caótica. É confusa e ruidosa e para muita gente é divertida e há pessoas que se alimentam e gostam dessa energia, desse vibe, não é, urbano. Eu sempre tentei nunca fazer comparações entre portugueses e espanhóis, sempre tentei ser o mais aberto possível e aceitar as duas, digamos, os dois perfis de portugueses e de espanhóis, mas é certo que eu acho que nesse aspecto ou nesse ponto em concreto somos mais respeituosos do que é o espaço que deixamos entre as pessoas, a boa educação. Aqui vive-se de uma forma muito mais, com muito mais pressa, tudo é rápido, tudo tem que ser rápido, não há tempo, não há pausa, então a cidade em si é uma cidade fantástica, uma cidade espetacular, podes fazer planos desde a manhã até à madrugada, e tens vários sítios onde comer, ofertas culturais enormes, museus para visitar, jardins, parques públicos. É uma cidade muito viva, muito rica nesse aspecto. Para mim, a nível social, volto a repetir, é caótica. Sim, Não sem quero dúvida. deixar que isso seja a nota, digamos, que define essa cidade. É a minha opinião e a forma como eu vivo esta cidade. Não é? O Luís, obviamente, já conversámos sobre isso tantas vezes, ele tem uma opinião completamente diferente da minha. Tal e como o Hugo disse, é certo, temos opiniões diferentes, mas eu também acho, e isto já falámos várias vezes com o Hugo, tem muito a ver também com as nossas origens, não é?
Ou seja, o Hugo, onde ele vivia em Portugal, numa zona também muito mais calma, não é? E nós, aliás, falámos uma vez disso, não sei se o Hugo se lembra, em que falávamos inclusivamente do entorno arquitetónico, ou seja, quase tendo uma aproximação antropológica da formação do indivíduo, não é? Dependendo onde cada um se crie, numa zona mais calma, mais afastada do grande centro, ou, no meu caso, que ia a andar para a Baixa, não é? Que eu vivia às portas da Alfama, então fez-me chegar a Madrid e ter uma adaptação talvez mais fácil, porque eu já estava acostumado a viver numa grande cidade. Também é certo que temos caracteres diferentes, não é? E então o Hugo precisa dessa calma, porque o Hugo é um homem calmo. Eu sou um homem nervoso por natureza, então eu encaixo muito bem nesse ritmo frenético de Madrid. No entanto, estou totalmente de acordo com o Hugo em que, em alguns momentos do dia, é caótica do ponto de vista do trânsito e dessas questões, é absolutamente caótica, apesar de ter uma excelente rede de transporte público. E depois tem essa questão, tem a parte da oferta cultural que o Hugo comentava, da questão dos museus e da oferta de teatro, mas Madrid tem ainda outra questão que é o museu ao ar livre. Ou seja, o facto de andar por Madrid, o facto de sair desde Goya até o Parque do Oriente, são 6 ou 7 quilómetros a andar, em que só esse passeio já é em si uma visita cultural. E é uma cidade cómoda de visitar, não é? Porque é bastante plana. E depois é isso, tem uns horários absolutamente brutais. Mas o que o Hugo diz, e é verdade, não para. E às 4 da manhã podes comer um bitoque ou um lombo de pescada grelhado. É uma coisa assim estranha, mas é assim. Pois que Madrid é mesmo uma maré de momentos, pessoas e sentimentos. E foi também por lá que encontramos a Montserrat, que me deixou tratá-la por Montse. Ora, eu perguntei à Montse, que é companheira do Luís, o que é que lhe vem à cabeça quando pensa no seu próprio país. Pienso en sol, pienso en risa, en alboroto de gente, del compartir, de estar en la calle, de ambiente cordial y de participar con la familia y con los amigos. Vai ao encontro daquilo que eu também penso quando penso em Espanha, portanto, perfeito. Sí. E acho que de muitos portugueses também, por isso, boa, perfeita sintonia. Montse, é natural de onde exatamente em Espanha? Yo nací en Barcelona, en la región de Cataluña, nací en Barcelona. Mis papás son de Aragón, pero llevo más de la mitad, llevo 27 años viviendo en Madrid, con lo cual digo que soy de Barcelona, porque es verdad que tuvo una influencia importante en mí, porque pasé gran parte de mi vida allí, pero soy hija adoptiva de Madrid. Como disse, é da Catalunha, não é? De Barcelona. Sim. É uma região, uma comunidade muito específica, eu acho, muito especial. O que é que nos pode dizer sobre ela? Pues de Barcelona yo diría que es una ciudad que es como muy cosmopolita. Yo creo que está muy marcado por la cercanía con Francia, que eso ha tenido mucha influencia por todo. Es una ciudad que para mí es una ciudad modernista. Si me dices una característica de Barcelona, algo que la haga que es diferente, pues hablo del modernismo, porque es una corriente arquitectónica que se dio a finales del siglo XIX, pero que da un carácter muy especial a la ciudad, porque por una parte está la arquitectura, la construcción de la ciudad está hecha como en cuadrantes, hay calles en vertical y en horizontal, de manera que viendo el plano es como una construcción simétrica, una construcción pensada, y eran edificios que eran grandes manzanas para vivir, y en el interior ya estaba pensado para que tuvieran su jardín, su zona de la naturaleza dentro de los edificios. Entonces es un concepto muy moderno que ya a finales del siglo XIX se pensara en que lo urbanita tenía que convivir con la naturaleza, sabiendo que Barcelona es una ciudad que está limitada como tal por la naturaleza. En un lado tiene el mar, en el otro lado tiene la montaña y en los dos laterales tiene 2 ríos, con lo cual está en un entorno natural que a la vez la limita. Por outro lado, está há 27 anos, certo? Em Madrid, que é bastante diferente de Barcelona, certo? Totalmente, sí. Madrid es una ciudad que es una ciudad urbana, es una ciudad
que se nota que es la capital y es muy institucional. Es los grandes edificios, es, bueno, pues urbano con el peso que tiene el ser la capital de la ciudad. Es una ciudad de 3 millones y pico de personas. Es una ciudad que está muy expandida. Quase terço da população portuguesa, portanto. Claro, esto es en Madrid capital. Después en lo que es la región de Madrid, que tiene el mismo nombre, son 6 millones de personas. Entonces Madrid es una gran ciudad, sí. E pensando em Madrid, quais é que são os locais que mais gosta? Ou, por exemplo, se for alguém visitá-la a Madrid, quais é que são os locais que gostaria de levar alguém, de mostrar, que são assim mesmo os que prefere? Pues a mí me encanta, me gusta mucho toda la parte de lo que se conoce como el Paseo del Arte. Pongamos que hablo de Madrid. Toda la zona desde la Plaza de Cibeles, que curiosamente ahí está el Banco de España, lo que significa eso a nivel económico, y es un gran paseo que te permite pasar por el Museo Thyssen, por el Caixa Forum, que es un espacio cultural que, bueno, tiene como característica un jardín vertical en la entrada, y eso era una antigua central eléctrica que ahora se ha convertido en un espacio cultural. A pocos metros tenemos ya el Museo del Prado, la Gran Pinacoteca Nacional. Al lado está la Iglesia de los Jerónimos y la Real Academia de la Lengua. Y a pocos metros está el Jardín Botánico. Es decir, que unimos cultura, unimos la parte religiosa, la identitaria por la lengua y lo natural por el Jardín Botánico. Entonces, como que en un paseo muy agradable tenemos lo más, bueno, muy característico de la cultura, de la unión de lo que puede ser conceptos importantes. Estamos a falar de Madrid, falamos também da Catalunha, de Barcelona especificamente. Há outras comunidades, outras regiões que goste especialmente? Me gusta mucho Toledo porque no sé si sabes que es la ciudad de las 3 culturas. En Toledo vivieron judíos, musulmanes y cristianos, y eso queda en la impronta de la ciudad. Entonces me parece que yo siempre lo pongo como ejemplo de que puede ser una ciudad de referencia para la convivencia, más en este mundo que estamos viviendo un poco loco de que parece que no se puede convivir unos con otros si no se comparten la cuestión religiosa. Aquí fue una ciudad donde sí que estuvieron las 3 culturas, y muestra de ello pues son todos los restos que tenemos y se pueden visitar de sinagogas, mezquitas, iglesias. Bueno, en Toledo está el Museo del Greco también para visitar, y el enclave de Toledo está en un meandro del Tajo, en una zona alta. Entonces también la convierte en un espacio visualmente imponente. Toda esta história, todas estas influências culturais do passado, que são muitas, não é? Do passado de Espanha, pensando como é que elas se transpõem para o dia de hoje. Ou seja, há algumas tradições ou traços culturais que a Montse acha que são especialmente importantes. Yo no participo especialmente en las cosas tradicionales, no, pero indudablemente muy importante es la Semana Santa. La que más se conoce es la de Andalucía, con su folclore, las saetas, pero también se celebra como mucho más regia en la zona de Castilla. Es una festividad, es una tradición muy importante en España. Pero bueno, tenemos también, por contra de lo religioso, tenemos la parte del Carnaval de Cádiz. Es una fiesta que es como de provocación, no tiene nada religioso y es de calle, de fiesta, es casi un poco como juglaresca, es un poco de crítica a la política, a la sociedad. O Carnaval de Cádiz, carnaval marcado pela sátira e pelo humor. Tendo em conta que eu sou de Torres Vedras, imaginam como fiquei com um sorriso no rosto ao ouvir a Montse falar sobre esta grande festa. E numa conversa que já vai a 4 vozes, falta-nos a gargalhada da Julia Alonso. Há 7 anos que está fora do país e não hesita um segundo sobre a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Comida. La calidad de la comida
y sobre todo, pues aquí la gente para, por ejemplo, ir a una cena o quedar con alguien, tienes que programarlo con mucha anticipación. Cuando, por ejemplo, en Madrid tú salías de trabajar, llamabas a una amiga y te ibas al cine. O después de trabajar y, por ejemplo, aquí no conectas con los amigos, con tus compañeros de trabajo, es muy difícil. La gente va a trabajar y se vuelve a casa, que ha estado pues, o con sus amigos de la universidad o con los amigos de cuando eran pequeños. Es muy difícil. En Madrid yo me acuerdo que trabajabas y los viernes siempre quedabas con tus compañeros para tomarte algo o para comer unas tapas o una cervecita, algo. Tu és de Madrid? Sí. O que é Soy que de mais Madrid. gostas em Madrid? Oh, Madrid, hace 3 semanas fui a Madrid. Pues, ¿qué te diría? Madrid en agosto no vayáis. Pero en primavera, en mayo, en abril, en septiembre, yo creo que son los mejores meses del año porque hace sol y calor. Tenemos unos museos, uno de los mejores museos del mundo. Bueno, 2, el Museo del Prado y el Reina Sofía. Tenemos la colección de Picasso, que yo creo que hay que ir a verla, ¿no? Todo el mundo va a París a ver la Mona Lisa. Y yo cuando estuve, pues me gustó, pero vamos, como un Picasso, pues no sé qué decirte, totalmente diferente, ¿no? Pero tenéis también el Museo del Prado, es maravilloso. Hay un montón de sitios cerca de Santa Bárbara, la Plaza Santa Bárbara, para tomar tapas con terracitas. Hay un montón de teatros, de actividades para hacer con niños y niños. El transporte público, maravilloso. Te compras un ticket y puedes usarlo todo el día. Y a lo mejor, pues aquí solo un viaje son 5 libras. Allí, a lo mejor el día son 5 euros. Todo el día y puedes coger todos los autobuses que quieras y el metro que quieras. Están siempre limpios. El centro de Madrid tiene mucha historia. Siempre hay que coger una guía, tienes que ir a la Plaza Mayor, es precioso. Y bueno, por supuesto, lo único que tengo que decir, los churros. Yo siempre que voy a Madrid como los churros no sé si se puede decir, en una cafetería, se llama San Ginés. La recomiendo, pero no, hay que ir a primera hora porque si no está a tope. Está en el centro, al lado de la Plaza de Mayor. Y luego el Rastro, por favor. Si vais a Madrid, es solo los domingos. El Rastro es maravilloso, pero que sepáis que es como manadas de gente. Pero tenéis calles y calles con diferentes, dependiendo de la calle, tenéis diferentes puestos. Unos, pues más cosas de casa, otros de segunda mano, otros ropa, no sé, hay de todo y ves gente de todo tipo y te tomas unas tapitas ahí buenísimas y unas tostas buenísimas. Bueno, y el Retiro, por favor, el Retiro es una cosa... yo he crecido ahí en el Retiro desde que era pequeña. Yo nadaba en las fuentes cuando estaban prohibidas, así que el Retiro, por favor, el Palacio de Cristal, ahí tenéis es un sitio maravilloso, niños, adultos, con animales en animales para pasear, de verdad. Falaste de 2 sítios que eu adorei quando estive em Madrid, o Parque do Retiro e o Rastro, completamente. Gostei muito, 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 muito. Para já, pedia-te para deixares um convite aos portugueses que nos estão a ouvir para, quem sabe, descobrirem, quem ainda não sabe, quem ainda não descobriu, descobrirem um pouco mais de Espanha. Pues yo creo que España tenemos todo. Tenemos montañas y valles en el norte. Tenemos verde, por ejemplo, Asturias, mi familia es de Asturias. En Bilbao tenéis el Guggenheim, que el que no va, es que mucha gente viaja solo a New York, en los Estados Unidos, solo para el Guggenheim, cuando tenemos uno en Bilbao, por favor. Y además Bilbao, la ciudad está preciosa. Barcelona, he estado este verano, me encantó La Gracia, el barrio de La Gracia, por favor. Eso para ir a tomar, hay un restaurante que se llama Casa Pepa, también, que para ir a tomar, comer comida catalana, buenísima. Y la gente es maravillosa. El sur de España, por favor. ¿Quién no va a ir a ver la Alhambra? La Alhambra es una cosa que no te puedes perder, y sobre todo el Albaicín enfrente, ese barrio blanco con las calles que bajan para abajo empedradas y por la noche escuchar
a gente bailando y cantando flamenco, que lo he visto yo. O sea, que no es que me lo invente, es que está en las esquinas, en todas las esquinas de Granada. Sevilla hay que ir. La comida es maravillosa. Córdoba, esos patios llenos de flores, que ahora es la temporada, que vamos, que es que por favor, con esas fuentes en medio que escuchas el agua correr, por favor, las playas de Cádiz. Si no vais a la playa de Cádiz, os estáis perdiendo un montón. ¿Veis? Te sientas allí por la noche con un mojito y estás viendo Marruecos enfrente. Eso es maravilloso. Y las playas, que hay playas para nudistas y para no. A mí me gustan las nudistas, pero que hay para todos. Y esas playas con arena blanca, por favor, los que no han ido a Canarias, se lo están perdiendo. Yo he estado en todas las islas, la isla de La Palma, preciosa, tienes las 4 estaciones en la misma isla, diferentes paisajes volcánicos y puedes dormir en las cumbres. Y luego tienes Fuerteventura con esas, que hay gente que va al Caribe, paga un montón de dinero cuando tienes Fuerteventura, que la arena de la playa es blanca y se ve transparente. Menorca, las Islas Baleares, por favor, ya sé que todo el mundo quiere ir a Ibiza y es muy bonita, y Palma de Mallorca. Menorca es una isla pequeña que en un día la recorres y las calas, yo me he bañado ahí en el agua transparente que veía los peces jugando conmigo y bailando conmigo en el agua. España, tenemos de todo. Extremadura, por favor. Y la gente es maja y la calidad de vida y el tiempo. Yo creo que es que yo, vamos, soy muy española, muy patriótica, como puedes ver. Me encanta mi país, me encanta todo, aunque ahora ya ves tú la gente que dice pues eso, que no quieren ser españoles o no. Yo me siento española, yo me siento de todos los sitios. Yo creo que hay un poco de mí en todas las comunidades de España. Arrisco-me a dizer que é um episódio em que temos Espanha de corpo e alma, mas atenção que são 17 comunidades autónomas, todas elas únicas. Então perguntei ao Luís e ao Hugo que sugestões nos deixam para viajar pelo país. Nós, a nível aéreo, tens a cidade de Madrid, conecta com as grandes e principais cidades espanholas, desde Barcelona, Bilbao, a Corunha, Santiago de Compostela, para o sul de Espanha também, Valência, Málaga, Sevilha. Isto a nível aéreo estão bem conectados. A companhia aérea Iberia e depois a subsidiária Iberia Express faz ligações quase diárias e quase de hora a hora. Aliás, por exemplo, Madrid e Barcelona têm o que eles chamam de ponte aéreo. Quase cada 50 minutos sai um avião, como se fossem autocarros. E depois também os comboios rápidos, o AVE, que é uma linha de férrea rápida de alta velocidade, que liga também, faz ligação Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilha, Madrid-Málaga, se não me engano também. Sim, Málaga, Granada, Córdoba, Valência, exato. Barcelona. Por exemplo, digamos as grandes cidades estão já ligadas por transporte rápido, digamos, o AVE já existe há bastantes anos, como o TGV em 1992 foi a inauguração, por ocasião da Expo de Sevilha. Sevilha. Exato. E depois também há transporte regional, não é? Mais lento, também por comboio, por autocarros, que também fazem ligações por todas as grandes cidades. Mas o que eu recomendaria, e é o mais rápido e talvez o mais confortável, seria optar pelo avião, que é rapidíssimo, liga de forma muito eficaz as grandes cidades, e o AVE, comboio rápido. Eu tenho uma sugestão para quem decida visitar Espanha ou Madrid. Falemos de Madrid, que é onde nos encontramos, mas se alguém de Portugal decide vir passear a Madrid e dedicar 2 ou 3 dias para fazer uma paragem antes de chegar a Madrid, eu recomendo muito entrar pela zona, se vem de carro obviamente, entrar pela zona de Cáceres. Cáceres é uma cidade absolutamente magnífica. Muito perto de Cáceres há uma vila que se chama Hervás, com Hervás, Hervás, onde se encontra o bairro judeu melhor conservado de Espanha. Uma cidade absolutamente bonita, ou seja, uma vila, perdão, bonita, e passear por essas ruas desse bairro judeu é absolutamente magnífico. De regresso a Madrid, ou já continuando a viagem
para Madrid se podem parar umas horas no Parque Nacional de Monfragüe, é um sítio absolutamente maravilhoso. Eu só passei uma vez e foi atravessar o parque, não parar para visitar, e é um parque nacional de muitos que existem em Espanha, que é absolutamente magnífico, e está numa zona normalmente menos turística, como é a Extremadura, mas que tem muito, muito encanto e uma proximidade cultural e social com Portugal absolutamente forte, não é? E acho também é por aí, é tirarmos partido de estarmos aqui tão próximos e de termos uma riqueza tão grande e ao mesmo tempo que nos cruza as nossas próprias vivências sociais e culturais de uma forma tão grande como acontece com a nossa vizinha Espanha. Hugo e Luís, muito obrigada por esta conversa. Eu não queria, no entanto, terminar sem perguntar aos dois em simultâneo, passados tantos anos da vossa vida em Madrid e em Espanha, qual é que foi a maior aprendizagem que trazem convosco aos dias de hoje? A tolerância e a empatia. Querer conhecer o outro ensina-nos a saber quem somos e, sobretudo, ensina-nos a entender os outros e a descobrir-nos a nós, mas eu acho que o facto de viver noutro país e de viajar, estamos aqui 3 pessoas que temos esse gosto pelas viagens, chegar a qualquer sítio ou viver fora do nosso território, mas mantendo sempre o respeito e a empatia, eu acho que com isso e com 3 ou 4 euros no bolso chegas a qualquer sítio. Uma resposta difícil para mim, porque eu ainda estou numa fase da minha vida que parece que ainda me estou a descobrir e a conhecer, mas o que o Luís diz é certo nesse sentido, o facto de viajares para outro país e estares integrado dentro de outra cultura faz-te expandir muito a tua capacidade de aceitar e de tolerar e de entender outras culturas e de respeitar também esse entorno e para mim, digamos que a minha fase adulta realmente já foi vivida aqui, não é? A partir dos 23 anos para a frente, digamos, a minha trajetória pessoal e profissional foi crescendo e crescendo e crescendo e desenvolvendo-se cada vez mais, não é? Portanto, o Hugo que viveu em Portugal é um Hugo completamente diferente do Hugo que agora vive aqui em Espanha e para mim é essa a minha vivência e a minha experiência que eu tenho, não é? Digamos que digamos que para mim ponho em perspectiva essas 2 versões de mim mesmo. É a única resposta que eu te posso dar. E no final de uma conversa como esta, pouco mais há a dizer. Luís e Hugo, Montse e Julia, obrigada por nos terem dado a conhecer um país que tem tanto para descobrir e já aqui ao lado. Quanto a nós, até ao próximo destino.